Começou o episódio 6 do Trends, do Marketing na Era Digital, nosso podcast que fala sobre o futuro do marketing. E aqui comigo, como sempre, a queridíssima e brilhante Marta Gabriel. Rafael Kiso, maravilhoso. E hoje temos um super convidado, que inclusive está acostumado a gravar aqui já nesse estúdio, Luiz Pacete. Aí, muito bom. Aqui tem sonoplastia, Luiz. Aqui tem adoro. Temos sonoplasta e sonoplastia. E o Luiz, que é também coautor do Trends Marketing na Era Digital, do nosso novo livro, que está disponível aí na Amazon, apenas para Kindle. Por quê? Porque é um livro que vai ter atualizações constantes, então a gente não quis fazer ele físico, né? Para aproveitar essa dinamicidade aí, né? E a cultura do digital, né? E a cultura digital. Tem que forçar um pouquinho, né? Pra galera, senão... as funcionalidades do digital. Mas é isso aí. Mas o que estamos fazendo aqui hoje? Qual é o tema de hoje, gente? Hoje a gente vai falar sobre o comportamento do consumidor no mundo digital. Essa palavra também que foi bastante explorada, mas agora, depois da pandemia, ficou mais forte ainda, né, Luiz? Então, primeiro, deixa eu apresentar rapidamente o Luiz e eu quero que ele se apresente também, para a gente entender por que o Luiz é o cara para falar desse assunto. O Luiz, que é editor da Forbes Tech e head de conteúdo na MMA Latam, que é uma organização global, né, que tem mais de 14 regionais, aí, mais de 800 membros, especializado em inovação pela SPM e jornalismo digital pela Universidade de Navarra. Tem passagens aí pelos veículos como Proxima, que eu sou super fã, o Pierre Marcondes esteve aqui com a gente já também, né, do Meio Mensagem. Ele também escreve, né, e já teve passagem pelo Isto É, revista imprensa, também cobriu, alguns não, né? Acho que quase todos os principais eventos e festivais de inovação, tanto do Brasil quanto de fora, principalmente a CES, o South by Southwest e o Web Summit em Portugal, que vai estar no Rio em ano breve, que vem, é isso? 2023? 2023. Com certeza você estará lá cobrindo e quem sabe, né, no palco também, porque o Luiz sempre está também nos palcos, aí, em painéis, dando palestra. Muito bom, muito bem-vindo, Luiz. Grande prazer ter você aqui com a gente para falar desse assunto. Mas, Luiz, se apresenta aí, fala um pouco do seu histórico, como é que você veio parar aqui hoje para falar de comportamento. Eu deveria ter passado uma mini bio menor ainda, porque você leu tudo, às vezes fica aqui um pouquinho de constrangimento. Mas primeiro, obrigado pelo convite. Que dupla que vocês formam, hein? Rafa e Marta. Eu acho que vocês dois somados, acho que são as pessoas que eu mais compartilho o post. E às vezes até me pergunto assim, será que eu tô compartilhando muito post deles? Mas eu uso muito como... honrado, eu também. Eu uso muito como referência. E obrigado pelo convite, obrigado por participar do projeto também. Bom, eu sou... difícil me definir, né? Hoje eu me defino como algo muito híbrido, porque, como você descreveu, eu nasci ali do jornalismo, passei por redações, mas eu fui tomando um rumo ligado à inovação, ligado à tecnologia, muito marketing também. O marketing é um mundo que eu sou apaixonado, não desgrudo. Mas eu fui passando e saindo um pouco do editorial, né? Não só sendo o jornalista que escreve, que edita, mas que pesquisa também, que se movimenta muito. Então hoje eu virei um híbrido de muitas coisas. Não foi planejado. Antes, quando o jornalismo ele vive várias crises, né? E viveu. No começo eu me perguntava muito assim, o que eu vou ser como jornalista, né? O que está acontecendo com as redações, para onde estão indo as coisas? E aí de repente eu percebo que tinha um mundo de oportunidades. E virei hoje esse híbrido de muitas coisas, mas principalmente, assim, eu acho que até o termo especialista nem cabe muito, né? Eu acho que eu sou um provocador, porque como jornalista eu acabo sendo um generalista que circula muito, então eu gosto muito de, mais do que dizer ou levar alguma informação, é provocar. Eu acho que o que eu melhor faço é provocar. Eu até vi um post seu, né? Falando sobre Polêmica. isso. Ele falou assim, não existe especialista em metaverso, né? Até porque é um negócio muito amplo, né, Marta? E a Marta já fez um podcast aqui só sobre o metaverso, explicando o que é essa história. E aí ele colocou no post, não existe especialista em metaverso, né? E obviamente, a gente tem que provocar o assunto, né? Discutir o assunto, mas por que você falou isso? Alguém te chamou pra falar sobre isso? Como é que foi? É a primeira oportunidade que eu tenho pra me... É que é interessante que metaverso e NFT Web3 já parece futebol, assim, o tanto de polêmicas que são geradas. Mas eu fiz essa provocação porque eu como jornalista, recebo muito release, né? E há 2 anos eu recebi um release, estamos fazendo a marca tal tá fazendo uma ação num game tal, de repente virou metaverso, tudo virou metaverso.
E aí já tem um olhar crítico, mas aquele post foi provocado porque eu recebi um release de uma pessoa que estava me vendendo, uma outra pessoa, como um dos principais especialistas em metaverso do Brasil. E aí isso me deixou muito incomodado, porque de fato, assim, você pode ser especialista em realidade virtual, tecnologia imersiva, você pode ser especialista em varejo. Agora, metaverso é um conceito muito aberto ainda e muito amplo para ser um especialista, né? Então, eu fiz essa provocação a partir daí. Depois criaram o meme ali do Bart escrevendo na lousa. Mas, de novo, assim, não é uma crítica a nenhum tipo de especialista, mas especificamente ao hype que está gerado em torno do metaverso. Pois é. E falando disso, né, a gente tá falando sempre sobre os mitos aqui no nosso podcast. Em cada tendência, né, sempre tem os mitos. E na sua opinião, né, quando a gente fala de phygital, primeiro, o que é o phygital? Por que isso é tendência no nosso papo aqui de hoje? E depois eu queria que você trouxesse, assim, um mito. O que é o mito? É aquela groselha que todo mundo sempre fala, né, sobre o assunto. E que você fala, pô, não é possível que estão falando sobre isso. É interessante que phygital é um termo, não é um termo novo, né? A gente fala tanto tempo, e da época que eu comecei, na época quando eu trabalhava no Meio Mensagem, olhando para o mercado publicitário, o phygital era um tema que aparecia tanto, que dá essa conexão entre o mundo físico e o mundo real, né? Ferramentas, plataformas que conectem esses dois mundos. Mas ele também é um conceito tão mutante, assim, falar de phygital hoje, acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar um pouquinho de games, do próprio metaverso. Acho que falar de phygital aqui é muito mais do que falar de plataforma, de tecnologia, até uma expansão, um olhar cultural, cultura digital. Então acho que phygital ele também tornou-se um conceito complexo. Por muito tempo ele se esvaziou, né? Porque a gente usa bastante, igual transformação digital, outros termos, a própria inovação. Mas em tese, phygital seria isso, né? Essa conexão entre o mundo físico e o mundo digital, que eu já nem sei se faz sentido a gente olhar de forma separada. E aí, mitos são muitos, mas eu destacaria um em especial. Primeiro que, se a gente está olhando o phygital ainda de forma um pouco separada, né? É que não necessariamente você tem que espelhar a experiência física no mundo digital. E as marcas, elas, por muito tempo, levam as mesmas lógicas de uma plataforma para outra ou de uma experiência para outra. E não funciona assim. Quando a gente fala de novas narrativas, tecnologias imersivas, muda muito, né? Então, eu acho que existe uma tendência sempre de querer replicar uma jornada, uma experiência do mundo físico no mundo virtual, e a gente vê que muitas vezes não funciona. Eu acho que esse é um mito muito importante, assim, pra gente desconstruir. Que é uma complementação, né? A gente, na época, começou a falar de transmídia também, já faz uns 10 anos que está sendo falado, e é justamente isso, de você, cada plataforma, complementar a outra e fazer um diálogo maior, e não ficar replicando. Mas no fim do dia, a gente vê até hoje, 10 anos depois, muita replicação, né? Isso. Muita replicação, ou seja, espelhos digitais, twins, não... E o Luiz fala dos twins, né, dentro do capítulo dele, inclusive, né, mas antes de a gente falar dos twins, acho que esse é o ponto, né, acho que a gente sempre tenta partir de alguma coisa conhecida para fazer aquilo que ainda é desconhecido, né, então essa coisa da replicação do que é físico, né, dentro do digital, ou a ideia do metaverso como um mundo virtual, né, análogo aos games. Por quê? Porque é tão novo essa história toda, né, as pessoas começam a dar nomes ou tentar colocar em caixas, né, pra, de alguma maneira, assim, entendi porque é igual aquilo, ou é parecido com aquilo que eu fazia de outra forma, né. E acho que é por isso que acontece essas ideias, né, de tentar transportar uma coisa para outra e tentar encaixar. É igual quando você tem um negócio que entra no Instagram e a primeira coisa que ela faz é panfletagem digital. Ela começa a colocar post de propaganda, tipo, replicar o que ela já fazia. Exatamente, replicando alguma coisa ali. A dinâmica que conhece, né? Tem um outro mito também, eu pensei em mais dois, mas tem um outro que é muito, que geralmente que o digital começa a prevalecer sobre o físico. Sabe essa ideia de que tudo vai se tornando digital e, e aí a gente percebe que não. Com toda a experiência que a gente tem agora, nesse momento que os eventos voltaram a bombar, os shows, ingressos esgotados, as experiências... tem uma discussão importante, assim, a gente acaba delegando muito a nossa confiança no digital, do tipo, tudo vai ser digitalizado, né? Mas o que você falou, Rafa, um ponto importante sobre essa questão de a gente precisar colocar em caixinhas.
precisar pegar um termo e ir em cima do termo. O que está acontecendo com o metaverso é muito isso, assim. Metaverso, o que é? O que vai ser? O que estamos esperando? E aí a gente começa a esquecer que a gente está falando de muitas outras coisas que já estão aqui, que já não são, nem novas são. Sabe que o Jacob Nielsen é um dos caras que mais estudou usabilidade, né? E eu lembro há uns 10 anos também, 10, 15 anos atrás, ele falava isso, que quando vem uma coisa nova, o ideal é que todo mundo morresse, porque todo mundo tem a concessão daquilo que entende. Para você entender o novo, você tem que ter alguma concessão, um link com o velho. Então, um exemplo que eu dou é, quando começaram os players digitais, eles eram um desenho de um rádio ou de um toca-fitas. Você entendeu o que aquilo fazia. Depois que você entendeu, abstraiu, começa a colocar fractal ali, né? Então, o ser humano, a gente vai fazendo essas etapas para ter segurança. Agora entendi, agora eu posso sair disso. Então, por isso que o teclado do computador, ele acaba sendo parecido com o que era da máquina de escrever. Lá teve realmente uma ideia nova de como escrever. A televisão, ela empresta um monte de comportamentos, tanto que tem um livro incrível do Steven Johnson, que chama Cultura da Interface, que ele fala sobre isso, como que o modelo mental que o computador tem afeta a nossa percepção de todo o resto do mundo. É muito bacana, né? Não, você me fez lembrar de uma coisa aqui, né? Que a gente precisa aprender a desaprender, né? Isso. Quando há alguma coisa nova, porque senão a gente fica tentando colocar em caixinhas, tentando fazer uma analogia com aquilo já existente. E me fez pensar também numa coisa aqui que você falou do Jacob Nielsen, de usabilidade, de teclado e tal. Por que que o símbolo do WhatsApp é um telefone analógico? Sendo que a galera nova aqui nem sabe, nem tem a referência na cabeça do que é um telefone analógico, né? Mas é isso, porque tentaram lá atrás conectar com alguma coisa que já existia, né? Mas sabe o que é interessante aqui? E aí não é a crítica à necessidade de a gente se apegar a alguns conceitos. É o olhar de calma. Porque assim, existe um desespero, e aí eu tô falando aqui muito da perspectiva das empresas e do marketing especificamente. É metaverso. É muito comum que as empresas virem e falem assim, eu preciso de um especialista em metaverso. Assim, quase que diariamente eu acabo ouvindo isso. Eu preciso de uma empresa especializada em NFT. Me coloca no metaverso. E aí a gente não para às vezes, e a gente tá falando de investimento aqui, a gente tá falando de estratégia, a gente não para entender o que é metaverso e por que você precisa estar nisso que você está achando que é metaverso. E aí você vai destrinchando o metaverso. Se a gente olhar para as tecnologias relacionadas ao que a gente está chamando de metaverso, elas são de décadas, né? Isso. VR, AR, a própria indústria dos games, inteligência artificial, o Second Life de 2003. Isso. É muito engraçado que às vezes quando eu faço algum post falando de que tal marca fez algo no metaverso, alguns publicitários mandam mensagem, pô, mas eu lá no Bradesco, Second Life, eu já fiz lá uma ilhazinha, a Vivo também. É boa essa reflexão. O que já foi feito no passado pra gente não se desesperar também. Então, isso é uma coisa legal, porque quando você não sabe, eu brinco que às vezes em mestrado, doutorado, né, chegam lá falando assim, nossa, eu quero fazer sobre isso, porque ninguém falou, quando você vai ver, um monte de gente já falou, né, por isso que a gente faz pesquisa referencial do que já foi, e a gente tem discutido bastante isso. Eu fui super heavy user de Second Life, fiz trabalho de arte no Second Life, inclusive tem funcionalidades lá que são melhores do que os ambientes que a gente tem, os outros que vieram depois. E se você não faz essa análise do que mudou, do que não mudou, você não consegue fazer nada, porque você não sabe como traçar estratégia, né? Onde que tem possibilidades. E isso que você falou, eu lembro quando começaram a internet existir, aí todo mundo queria entrar, queria fazer um site, e era exatamente o que eu perguntava, mas para que você quer um site? Quem é seu público? O que você vai fazer, né? Na verdade, a Marta, a gente falou de especialistas, mas a Marta é especialista em Second Life. Em Second Life a gente pode até dizer que eu usei mas muito. Mas a Marta é especialista do que a gente quiser colocar, com toda a segurança possível. Inclusive em Pokémon GO. Mas a gente Inclusive fala Pokémon disso outra Go. coisa. Hashtag tamo junto. Mas olha só, né? Mas voltando à história do Phygital, né? Porque eu vejo hoje, obviamente, né? Como você colocou, né? São conceitos amplos, né? E que foram se esvaziando. Mas eu vejo que cada vez mais agora, principalmente depois da pandemia, o Phygital está sendo mais associado ao varejo. Tipo assim, eu tenho uma loja, e como é que eu faço com a minha loja? Eu fecho a porta ou eu crio uma experiência integrada na minha loja com o mundo digital e vou chamar isso de Phygital? Para você, é isso mesmo? A gente está indo caminhando para definir o Phygital como algo
de experiência numa loja, no varejo, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que tem uma parte aqui dessa conversa, eu tô lembrando, enfim, a gente tem que mencionar o período da pandemia, né, mas eu tô lembrando da discussão que tivemos, assim, então, agora, como nesse momento muitas empresas passaram a olhar de uma outra forma pro e-commerce, pequenas, médias ou grandes, o que eu tô fazendo, né, ou pros empreendedores, assim, eu não tenho um canal digital, o que eu faço agora? Mas aí o interessante é que a gente ficou muito nessa, a pandemia mudou, transformou, na verdade ela deu início a um processo que é muito mais complexo, é um processo de transformação como empresa, de estruturação, né? Imagine a curva de usuários que um aplicativo de delivery não teve de usuários entrantes nessa fase, e agora, o que a gente faz, né? Minha mãe que passou de 70 anos que passou a comprar ali no delivery, o que faz agora? Mas aí o interessante é a gente expandir um pouco a discussão, mas aí a gente volta para outros pontos. Mudou um pouco a relação que a gente tem com uma loja física, mas ao mesmo tempo a gente está discutindo aqui aplicações dentro do delivery para trazer um alimento muito fresco para tua casa. Então a gente vai expandindo algumas coisas. O interessante do varejo é que você traz essa complexidade, mas eu acho que assim, tem uma lição de casa a ser feita aqui. Porque um exemplo, eu lembro de um outro exemplo aqui, de complementação de plataformas. Eu sempre gosto de falar do BBB. BBB, audiência de massa ainda, milhões e milhões. Olha os pontos de ativação que você tem no BBB. Um QR Code, né? Quanto tempo a gente não ficou falando do QR Code? Como amadureceu? Um QR Code, um app. E aí, a partir do momento que você ativa isso, olha a explosão que você tem dentro da sua estrutura de dados, dentro da empresa. De novo, a gente tá falando de digital numa outra proporção, né? Qual é a conexão dessa ativação aqui no BBB, que eu tenho ali uma prova e aí que eu trago para uma conversão. Eu acho que o varejo ele ensina um pouco em relação ao digital da complexidade que existe aqui de conexão. Eu tô lembrando muito da época que a gente falava sobre como o Walmart, por exemplo, tinha e-commerce e tinha o Walmart físico no Brasil e não se conversavam, né? A gente não tá falando de tanto tempo assim. Mas aí, do varejo, a gente vai expandindo para várias outras coisas, né? Mas assim, em resumo, não é mais aquela conversa sobre loja, sobre a loja, sobre o futuro da loja, ou a experiência da loja, né? Todos os pontos de contato, o app, o game, tudo que surgiu a partir daí, expande um pouquinho essa conversa. Acho que um exemplo legal que eu posso dar aqui, que realmente traduz, né, essa variedade que você colocou, são as lojas da Burberry na China e em Londres agora. Eles criaram uma loja da Burberry, primeiro um app, né? Então, dado o fato que você colocou, é o app, é o game, então é um app, e dentro do app você tem tipo um Tamagotchi, lembra o Tamagotchi? Você tem ali um bichinho virtual, né, dentro do app, e que ele tá num ovo e ele nasce, né? E você tem o seu bichinho, você vai alimentando o bichinho, e na prática você pode ir na loja e ao escanear as etiquetas das roupas, né? É tipo a caça ao tesouro ali, né? Você vai desbloqueando coisas, ganhando pontos. Os vestiários todos são instagramáveis. Então a loja foi pensada para esse comportamento das pessoas quererem tirar selfies, né? Se exibir de alguma forma ali nos stories e tal. E tudo gamificado. Então você vai ganhando pontos e esses pontos vão te desbloqueando coisas, inclusive no cardápio do café dentro da loja. Tem coisas do cardápio que só pode pedir quem tá no nível X, né? Quem não tá no nível... E tem áreas lá que são áreas reservadas pra galera fazer lives, pros creators fazerem lives, pros influenciadores. Então ele tem uma mistura, né, da história do app, da história da integração do on do off, principalmente para compra, né? Então tá totalmente omnichannel, né? Aquela história toda de você ter a mesma posição de quem é o consumidor em todos os pontos de contato, ao mesmo tempo a mesma posição dos produtos em todos os pontos de venda, né? Isso tudo sendo integrado de uma maneira que eu achei bem interessante. E assim, a loja foi pensada já para isso, né? Para esse novo comportamento, vamos dizer assim, do consumidor de estar always on. Né, Luiz? Faz sentido? Eu tô lembrando de dois exemplos aqui, Rafa, e aí só fazendo um parênteses aqui. É interessante que a gente volta a falar da loja, ao mesmo tempo que a gente começou a falar um pouquinho do metaverso, né? E das experiências de imersão e tal. E quando eu tava falando do varejo, existe um desafio... de evoluir essa conversa sobre o que as empresas
de moda, de varejo, vão fazer, qual que é o papel da loja. Essa discussão, ela às vezes fica um pouco emperrada. Ainda que você traga, né, os exemplos de gamificação e tal, eu acho que tem um desafio. Eu tô lembrando aqui de Americanas, que recentemente passou por um processo de integração de canais, Americana Ads, e que Americanas entendeu que a loja, imagina a capilaridade que não tem Americanas no Brasil, mas ela entendeu a loja como um grande hub de dados. A gente está falando de algo muito recente, de novo, é o básico, né? E ela entendeu também a loja como uma grande plataforma de ads, de publicidade. E aí começa a fazer uma integração que nunca foi feito antes. E aí eu lembrei aqui do caso do Carrefour, muito antes não, né? Mas antes da pandemia, que o Carrefour ele fez uma parceria com uma startup brasileira para ter uma loja inteligente. Eles fizeram um protótipo em São Paulo, no Itaim Bibi, não digo parecido com o Amazon Go, mas que bebia ali da mesma fonte. E esse protótipo ficou por um tempo, mas eles tiveram vários aprendizados. Do tipo, ficava na rua a loja, e você precisava entrar, usar o celular e tal. Por exemplo, não faz muito sentido no Brasil, neste momento, ter na rua, né? Porque você já tem ali, você tem que pegar o celular, então eles tiveram essa loja, fizeram essa experiência, mas de certa forma pivotaram um pouquinho o projeto. Entenderam que não, faz sentido que eu tenho uma loja inteligente num centro comercial, num centro residencial. Eu tô lembrando muito desse exemplo, porque a gente volta para essa conexão, a gente vai para o lado do MVP da experimentação e a constatação de uma empresa como o Carrefour de que talvez o modelo ali não fazia muito sentido, né? Tem uma loja no Vale do Silício que chama Beta 8, né? É o logo deles. Super interessante, porque a loja, a meta dela não é vender, só tem produto inovador lá. Eles têm câmeras em todos os lugares, então quando você vai nessa loja, você está dando autorização para você ser filmado em todos os graus e você sabe que você vai experimentar algo novo. Então você vê a experiência do usuário experimentando algo no último grau. E aí esses dados é que o que a loja realmente está interessado, que é para ver como que as pessoas reagem a determinados tipos de inovação. E você pode comprar também, porque também eu acho muito frustrante loja conceito, que você vê, aí você fica louco para comprar e não pode comprar, porque não tem nenhum link com a compra. Você pode comprar também. E os caras que te assessoram ali são muito mais que vendedores, né? Eles, na realidade, são um assistente de inovação. Mas sabe uma coisa que eu queria levantar aqui? Porque o Rafa sabe que quando a gente bate papo, esse termo digital, para mim, é neologismo. Na realidade, ele representa, eu acho que ele era desnecessário. Ele é exatamente o que eu considero metaverso, que é a fusão do on e do off. Se você considerar a experiência fluida entre on e off, tudo que a gente está falando, né, a loja física, ou você ir para lá ou para cá, depende do que você está fazendo e qual é a experiência que o usuário vai ter. Então, eu, na minha opinião, esse termo, ele surgiu no momento para explicar para as pessoas de loja que elas são muito mais do que o físico, que você tem uma dimensão muito maior, mas hoje eu acho que ele representa essas milhares de fusões que a gente pode ter, não teria essa necessidade. E aí, quando a gente fala da mudança do comportamento do consumidor, veja só que interessante, tem lojas que estão fazendo espaços para as pessoas poderem fazer lives, TikToks, etc, né? Eu estive no Nepal no começo do ano, vários templos tinham placas desse tamanho, proibido fazer TikTok aqui. Por quê? É um templo, o povo fica lá fazendo 50 mil gravações, fazendo barulho. Então perceba como tem essa mudança de comportamento impacta dimensões de formas distintas, né? Olha só, hein? Colocar uma plaquinha, eu acho que todo lugar vai começar a pegar esse negócio, hein? De colocar uma plaquinha. Don't make TikToks. Proibido, tinha lá, proibido fazer, até fotografia. Inclusive nos lugares mais inusitados, né? Eu concordo muito com essa, eu acho que até um pouco da desconstrução do digital, porque às vezes o digital ele foi necessário, né, o termo, mas ele leva um pouco para às vezes a gente tentar imaginar essa separação. Isso. E aí, se vocês me permitem dar um exemplo aqui, eu vou tentar expandir sem olhar para a loja. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar dele, que foi uma ação que a Havaianas fez dentro do Fortnite, do jogo Fortnite, que foi em 2021. E aí, para mim, é um exemplo muito legal de digital que não necessariamente envolve uma loja na ponta, mas envolve a necessidade de converter, de vender sandália. E que de alguma forma além do e-commerce, ia chegar numa loja. Mas a Havaianas é uma grande licenciadora, né, de personagens Marvel, e tinha lá a licença de Fortnite. O que eu faço para vender mais? Eu vou na origem, ali eu falo com os fãs de Fortnite, ou eu faço um anúncio no YouTube, na Twitch e ok. E aí eles se arriscaram de
chegar até o jogo tem ali um modo criativo que as marcas podem trabalhar com a publisher, que é a Epic, criaram uma ilha. Nossa, Havaianas, que legal, Havaianas é sobre, né, descompressão, é sobre relaxar, então é um jogo de batalha, cria uma ilha. Dentro dessa ilha, eu levo as pessoas ali, dou alguns códigos, dou algumas vantagens pro jogo, faço um conteúdo legal a partir daí, levando pro meu Instagram, falo com mais pessoas, e aí eu escalo e vendo sandálias. A Havaianas conseguiu vender mais sandálias, só que eles constataram, por exemplo, que não fazia o menor sentido criar uma ilha, por mais bonita que ela fosse, dentro de um jogo. Porque qual o valor que você vai dar para um jogador que tá ali no momento, né, de combate para ir para a ilha de Havaianas? Eu acho que é e a própria Mafê, que é a CMO, ela admite isso. Olha, a gente teve alguns aprendizados e talvez num retorno a gente mude a perspectiva. Isso é muito Phygital. É Phygital do ponto de vista da estratégia, porque você tem na ponta a necessidade de converter, de potencializar ali o licenciamento, mas você tem a experimentação numa nova plataforma, uma experimentação que acerta muito, mas que também enxerga pros equívocos. E aí, só para fechar, e aí eu concordo muito, Marta, é a ideia, deixa de ser sobre plataforma e é sobre cultura. Isso. Então, a constatação de que uma ilha num jogo, ela não é muito conveniente, é sobre cultura, é o comportamento do game. Eu acho que esse exemplo ele é interessante. Eu acho 100%, até porque o comportamento muda, né? E aí com esse aprendizado que você tem de teste de plataformas, então a gente vê que tem várias palavras que vêm junto aí para formar o que é metaverso hoje, que a gente considera, já vem desde lá de trás se formando, mas realidade virtual, realidade aumentada e todas as outras tecnologias que interfaceiam o on e o off. E aí não importa, né? Várias vezes a gente tem falado aqui, não importa se é on, se é off, importa a experiência que você tem, né? E a gente já faz isso no dia a dia, eu não lembro onde que eu li, se eu li aqui, se eu li no Kindle, se alguém falou, se foi um podcast. O que importa é que você fez várias dessas viagens de acordo com o que você precisa fazer, às vezes aqui no presencial. Então, eu acho que a gente devia se desapegar um pouco de onde que foi, como que eu faço para traçar a melhor experiência dentro daquilo que eu tenho. E não importa se é na loja, ou que nem você falou, Havaianas está vendendo um produto físico. Então, é físico. A gente não é Matrix. A gente não está só na parte digital. A gente vai continuar querendo abraço, beijo, comida, respirar, tomar... Ou seja, enquanto a gente não for só on, a gente vai precisar de tudo que tem off também. Tomara, né? Senão, Transcendence, né? Transcendence. Já deixando aqui uma dica Upload, aí de filme. download. Mas, o Luiz, e aí falando dessa coisa de cultura, né, de contexto, né, e de futuro do marketing, né, dentro dessa história do Phygital, quais são as maiores oportunidades que você enxerga que as pessoas não estão enxergando tanto, na sua opinião? Eu mencionei no capítulo Silver Economy, e eu fiz de uma forma até provocativa, porque às vezes parece que não está associado, mas está. E aí, agora menos sobre Phygital, metaverso, a gente acaba falando muito de algumas plataformas, né? O game, as próprias redes sociais, o formato vídeo e imagem, mas aí a gente esquece o exemplo da minha mãe de 70 anos, que durante a pandemia precisou, hoje, nesse exato momento, minha mãe está aprendendo a lidar ali com o WhatsApp. A ferramenta orgânica para ela é o áudio. Né? Minha mãe não tem a Alexa em casa, mas a ferramenta é o áudio por causa do WhatsApp. Para o meu sobrinho que vai fazer 2 anos, áudio também já é algo muito orgânico e ele já interage com a Alexa. Mas o ponto, voltando para Silver Economy aqui, e Silver Economy, é que a gente às vezes, de novo, vai associando tecnologia digital a públicos específicos e a gente esquece as oportunidades que estão por aí. Quando a gente olha para a geração madura, 50 mais, 60 mais, a gente está falando inclusive de games. A Nestlé desenvolveu um projeto recente de cocriação para a Nutrien Senior, para entender como que o game poderia se conectar com esse público, né? E esse público se conecta usa os games para se conectar com os filhos e netos, mas também por uma questão de saúde mental. Quando a gente olha para os criadores de conteúdo maduros também, 50 mais, 60 mais, eles estão levando um estilo de vida ali que não está associado a remédio, a farmácia, a plano de saúde. É sobre estilo de vida, é sobre música, é sobre entretenimento. Então, discutir Phygital também é olhar para isso. Também é olhar para as possibilidades que estão aqui. E quando a gente fala de plataforma, de suporte, imagine o mundo da voz, o quanto que ele não é importante.
né, para esse público, falando de metaverso, falando de games, falando de interações, o quanto que também não pode ser importante. Então eu acho que quando a gente fala de oportunidade, às vezes é voltar um pouquinho também e olhar um pouco se a gente não está deixando de lado algumas perspectivas e alguns olhares. E aí você falou de futuro, Afa, você falou um pouquinho de futuro também, né? Mas só fazer um parênteses, né? Quando a gente fala de tecnologia de voz, né? Com certeza, né? Porque eu acho que a gente tem essa possibilidade, principalmente a Alexa, né? Eu vi algumas estatísticas, não lembro agora de cabeça o dado exatamente, mas quando a gente olha até nos reviews da Alexa na Amazon, a maioria dos reviews é sobre isso, o quanto que a Alexa ajuda os maduros, né? Digitais, as pessoas mais velhas no dia a dia, né? E elas estão perguntando coisas, mas também já comprando coisas através de voz, né? Então isso é realmente um fenômeno, é uma oportunidade, até porque dá para criar skills para a Alexa, né? Então as marcas podem estar presentes, né, dentro da Alexa ou do Google Assistente de voz, né? E poucas marcas já se ligaram nisso ou já fizeram alguma coisa dentro desse canal, né? Então a voz realmente é muito importante. E temos também um case que eu acho que é bacana disso que você colocou, até dos creators, né? Você colocou dos maduros digitais, né? Os influenciadores maduros digitais, um case do Boticário, né? O Boticário criou a geração Botique, foi uma super campanha legal, os caras da geração Botique, e convidaram, se não me falha a memória, 200 consumidoras acima de 50 anos, né? Para serem nano-influenciadoras ou micro-influenciadoras da Boticário. E aí escolheram tudo, tinha que mandar o vídeo, escolheram elas, treinaram elas, deram um curso de como criar conteúdo, de como fazer post, etc. E são já milhares, né, de posts no Instagram com a hashtag Geração Botique. Então, usando, né, o próprio consumidor como criador de conteúdo, tal do GC, na veia ali, prova social. Você está me fazendo lembrar, de novo, às vezes a gente fica falando de metaverso, plataformas, e quando a gente olha para o universo de uma empresa específica, você vê o quanto que existe de riqueza ali. Você mencionou o Boticário, a gente poderia pegar a Natura, a gente poderia pegar a Avon. Olha o tanto de profissionais que estão ali nesse ecossistema, que são criadores de conteúdo, que são empreendedores e empreendedoras, que estão vendendo, que estão comprando, né? Será que ali já não, você não forma um metaverso, entre aspas? Com certeza. Eu tô lembrando que o Mercado Livre começou a experimentar. Live e-commerce é um assunto que a gente fica muito tempo falando sobre, mas no final de 2021, o Mercado Livre anunciou ali algumas ferramentas para live e-commerce. Imagine dentro do ecossistema do Mercado Livre, de sellers e buyers, o quanto que você não tem de oportunidade ali. E aí a ideia de influenciador, de criador de conteúdo que sai dos milhões, né, e vai para quem está convertendo. Olha o que você tem ali de ecossistema para expandir, né, para levar conteúdo, para levar opinião, ajudar as pessoas ali naquele ecossistema. Mas foi legal você lembrar do Boticário, porque aí, de novo, a gente faz essa reflexão. Às vezes a gente olha muito pro digital, o metaverso, de uma forma externa, olhando para uma tendência, né? Imagine se o Boticário virasse e falasse assim, quero estar no metaverso, né? Você tem um mundo incrível aí. Inclusive tem um caso do Boticário que depois eu falo que eu gosto muito também. Mas é muito legal você lembrar esse público específico. Não, e até quando você fala da Silver Economy, tem uma coisa que eu acho que é a grande vantagem da nossa época, a grande oportunidade, porque essas tecnologias todas que compõem o ambiente que a gente está, on e off, integrando, elas dão poder para cada tipo de perfil utilizar. Então, quando você fala dos mais maduros ou dos que estão, crianças ainda não alfabetizadas, né, de usar a voz, elas estão acessando o mesmo universo que alguém que está usando um joystick para isso ou alguém que está teclando, digitando textos. Então, é essa riqueza, por isso que não dá para separar isso é metaverso, tudo é metaverso, com os vários tipos de ambiente, e você tem a possibilidade de usar a interface que é melhor para você e usar o que é bom para você. Porque pode ser que eu queira algumas coisas que estão no mundo online que outro não queira, ou ao contrário, né? Então, a riqueza é isso que na realidade é metaverso, que é esse universo, com essa fusão, e a gente conseguir deixar cada um escolher o caminho que quer fazer nesse processo, né? E por isso que remete muito ao simples, né? Eu acho que eu mencionei lição de casa aqui algumas vezes, porque eu percebo isso, assim. Tem um dia a dia ali operacional, você precisa vender, você precisa converter, né? Mas dentro de uma jornada ou de um ecossistema, de uma grande varejista, tem tantas possibilidades e pontos de contato que precisam ser trabalhadas. Exatamente. Para minha mãe, por exemplo, o conceito de internet ele não existe, assim, minha mãe não faz
a menor ideia do que é a internet. Mas para minha mãe, o WhatsApp e agora o Facebook um pouquinho, que ela tá começando, são ferramentas muito funcionais. Então, assim, é uma discussão sobre interface, muito interessante. E, na realidade, é sobre viver melhor. Se a gente for pensar, a função da tecnologia é essa, né? E aí, quando vem agora esse hype de metaverso, como se fosse só os ambientes 3D, a gente fez aquele encontro, né, do lançamento do Trends Marketing na área digital, dentro do Workrooms. E aí, é que você não teve a oportunidade de ir, né? Mas é tão, assim, tantas barreiras para você conseguir. Depois que você está lá, é sensacional. Mas não é uma coisa que qualquer um vai fazer de uma maneira fácil. Então, enquanto isso não acontecer, de você não sentir, que é aquilo que eu falei, de você estar num e estar no outro e não estar percebendo, enquanto não for assim, você não está trazendo valor, trazendo realmente uma experiência bacana. Posso fazer uma provocação aqui? Deve. Porque aqui é muito... Esse ponto é muito importante. Existe uma expectativa... Eu acho que quando o Facebook vira Meta, em 2021, ele tem um mérito ali de trazer um pouco a discussão até um pouco mais pro mainstream e tal. E, de fato, tem ali uma lógica de negócio, mas o metaverso, o conceito, ele fica restrito muitas vezes à experiência de realidade virtual ou à imersão. E aí, por isso que eu gosto de provocar, porque é uma expansão. Será que a minha mãe de 70 anos vai se dar bem com um device, por mais melhorado que seja, né? Uma pessoa que tem diabetes, que tem problemas de saúde, que tem labirintite, por mais evoluído que seja. Então, assim, essa parte da experiência, ela é muito legal, a gente sabe, a gente gosta. Mas não necessariamente ela expande. Luiz, quer ver uma coisa que eu critico há 1000 anos? De você ter as marcas que fazem o 3D, interface 3D no website, que não acrescentou nada de valor e faz você ter que navegar por aquilo que não interessa. Então, sua mãe já está no metaverso com o WhatsApp e com o Facebook, ela não precisa dessa dimensão do metaverso. É que, infelizmente, a mídia colocou o metaverso como 3D. E aí, em algum momento, aquilo que você falou, virou a chave e o povo só chama aquilo de metaverso. Na realidade, aquilo é um ambiente 3D que faz parte do metaverso, que tem ambientes 2D, que tem ambiente 1D, que tem tudo isso. Exato. Né? E aí a gente acaba tropeçando um pouco na tecnologia. Eu tava falando da minha mãe quando a gente começou a falar de voz. E não tô aqui querendo dizer que pode ser ou não, mas o ecossistema de voz ali é um metaverso. É um mundo, sim, que traz uma funcionalidade ali pra minha mãe, entre aspas. Então, é isso que é interessante. Acho que desconstruir um pouco sobre o que a gente tá falando. No episódio 2, né, a gente fez um episódio só sobre metaverso. E acho que uma das partes, né, interessantes que a gente falou que tá super alinhado com o que a gente tá falando aqui, que o metaverso são as diversas camadas digitais integradas à nossa vida. Isso. Né? Então, seja através de voz, através do WhatsApp, ou através de um óculos, mas essas camadas, elas vão sendo integradas à nossa vida de acordo com a nossa necessidade ou com a nossa interoperabilidade, ou com o nosso contexto, né? Então, você disse, para alguns o óculos vai servir, para outros não. Então, vai ter uma interface ideal para cada um. Que começam a existir desde o início da era digital. Então, na realidade, o metaverso já estava aí. Todos nós estamos aí, né? O problema é que agora, não sei por que, onde que virou essa ficha aí que o pessoal... Talvez por causa do Facebook. Talvez pelo fato do Facebook declarar que ele é meta e que ele estava lançando um metaverso. Eu acho que essa que veio a confusão conceitual e aí todo mundo começou a achar que metaverso é só ambiente 3D, né? É que o Zuckerberg, ele foi lá e criou um vídeo, né, cinematográfico do futuro. E tem uma questão aqui muito de narrativa, e agora eu tô me colocando na posição de jornalista, né, do PR, do marketing. Tem uma questão de narrativa. Porque, de fato, assim, muitos investidores já me perguntaram, eu quero entender o metaverso. Me conecta com Meta, com Facebook? Eu falei, não é bem assim. Eu acho que chegando ali, eles vão te oferecer algumas soluções, mas acho que não é sobre isso. Eu lembro que, um pouquinho antes, eu participei de um evento no começo de 2021, antes de imaginar tudo que aconteceria depois de Facebook virando Meta, que a gente falava de metaverso ali, mas também muito mais incipiente. Mas, de novo, eu acho que no episódio que vocês falaram de metaverso, não sei se vocês mencionaram o Neil Stephenson em 1992, Sim. Era um termo que já existia, né? Então, de novo, assim, do que a gente está falando quando a gente está falando de metaverso? Não é só sobre meta, essa é a certeza que a gente tem. Essa é a certeza absoluta. Aliás, o Second Life, que o pessoal, né, a gente estava lá. Era muito falado metaverso na época do Second Life.
era resgatado o Neil Stephenson, porque estava todo mundo tentando entender a configuração do que quem leu o Snow Crash ou vê a relação que... porque assim, no Snow Crash, para quem não leu, é criado um vírus computacional, as pessoas então entram nesse ambiente 3D, mas veja como é a integração do on e do off, né? Porque eles criam um vírus computacional que faz um mind control, mas que afeta a vida da pessoa aqui. E aí eles tentam replicar isso de forma de uma bactéria, né, um vírus, também no mundo físico, que também impactava as pessoas. Então não é sobre lá, é a integração entre lá e aqui. E aí quando o Second Life começou a dar vida para isso. Antes do Second Life tinha os jogos em 3D já que você tinha essa integração. Quando isso começa a acontecer, a gente tinha muita discussão de metaverso em 2007, 2008 sobre isso. Aí parece que, como o Second Life foi para a depressão, né, do hype cycle do Gartner, parou de falar disso e no hype cycle tinha mundos virtuais 3D. Aí quando o Facebook vem e anuncia meta e traz a palavra metaverso, explodiu, levanta né? de novo. Virou sinônimo de mundo 3D, que é onde está o problema. E em 2023 volta a cair um pouquinho, né? Se a gente olhar ali no gráfico. Assim, tem que cair, né? Tem pelo amor que cair, de Deus. porque também... Vamos lá. Só, não fugindo muito, falando sobre metaverso, porque também estamos falando de digital. E aí, acho que agora tem uma coisa muito interessante em relação ao metaverso, que às vezes passa um pouco despercebido porque a gente fica olhando para o device, olhando para a meta. O metaverso é sobre olhar um comportamento, mas a formação de uma nova ordem, né? Parece nova ordem, parece até uma teoria, mas é a formação de uma nova ordem. E aí, por que a gente volta para o mundo dos games? Toda vez que a gente fala de NFT, por exemplo, né, a gente olha para o Neymar pagando milhões, a Madonna pagando milhões ali por a imagem do macaco, mas às vezes a gente fica só nesse exemplo, porque também a mídia gosta disso, e a gente esquece de questionar. Qual que é a lógica por trás disso, né? E aí volta para os games. Qual que é a lógica de pagar por uma skin de um avatar, de um personagem? É sobre performance, é sobre ser no game o que você não é aqui fora, o Hulk, o Homem-Aranha. Identidade, é sobre vários status. elementos. Então, estamos falando de comportamento, de cultura. E aí, não sabemos qual que vai ser o papel de NFT, além de investimento, além de exclusividade, nesse novo mundo. Não sabemos. Mas existe aqui existe algo em formação. Então é muito cultural isso. O mesmo vale para as interações. Os games, há muito tempo a gente sabe que game não é só sobre performance. É uma grande comunidade, são vários grupos, vários clãs, e coisas estão surgindo ali que passa despercebido das marcas. Né? As marcas monitoram camadas e acham que estão monitorando, né, o que está acontecendo na cultura pop. Nossa, eu estou olhando para as redes sociais, eu estou olhando... Não, tem muita coisa acontecendo. E aí, falando de Web3, blockchain, é a formação de uma nova ordem que está baseada muito num comportamento digital que a gente não sabe o que vai ser, né? A gente tá tudo muito desfragmentado, mas essa é uma leitura importante. E dentro da formação dessa nova ordem, quem é você? Como empresa, como pessoa, né? Bela pergunta, né? Eu acho que dentro desse contexto, então, quais são as ameaças, na sua opinião, já que a gente está falando, quem é você nessa nova ordem, nesse novo mundo, né, de Web3 descentralizado? Na sua opinião, quais são as ameaças, então, para as marcas e também para os gestores de marketing, né? Eu acho que a primeira ameaça para a marca de novo, se submeter ao hype, né? É o que eu falei anteriormente sobre o game virar metaverso no release, ou, por favor, eu quero estar no metaverso, o que eu faço? Eu acho que esse é o grande desafio, sabe por quê? Porque se você vem com esse olhar como marca, como empresa, e não observa o que eu estava falando sobre cultura, o comportamento, o hype vai passar. Né? Mas e aí? O que há de concreto? E dentro da sua estrutura, o que fez sentido ou não? Eu volto a dar o exemplo do Mercado Livre, Boticário, Natura. Você tem uma estrutura de negócio, você tem um ecossistema. Será que esse ecossistema não faz muito mais sentido você olhar para esse ecossistema e entender como que ele se conecta com todas essas outras linguagens? Seja NFT, seja os games, do que tentar olhar para o metaverso ou propriamente para o game. O exemplo que eu ia dar do Boticário, em 2021, o Boticário tinha uma grande pergunta. O que eu faço com games? Assim, o que eu vou fazer? Eu já entendi que o público gamer, entre aspas, é importante para minha marca. Eles foram para um jogo chamado Avakin Life, que não é um jogo grande, mas tem uma comunidade significativa, e fizeram uma loja.
E experimentaram ali pessoas passando por essa loja. De novo, replicar, isso é muito digital, replicar num jogo uma loja não pode não fazer muito sentido, né? Como que eu levo as pessoas para dentro da loja? Mas com essa experiência, eles tiveram ali um pouquinho de, né, testaram um pouquinho do comportamento, e essa experiência com o mundo gamer depois virou um patrocínio a uma equipe de esportes chamada Black Dragons. O próprio Boticário assume isso. A gente começou com essa experiência e a gente foi para uma experiência de patrocínio. Aqui tem uma lógica muito interessante. Eu faço MVP, eu testo, e mesmo que isso mude toda a minha estratégia, me ajudou de certa forma. E aí, voltando a falar de ameaças, eu acho que é isso, assim. O teste, a experimentação tem que estar integrado a algo que faça mais sentido, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então, acho que as marcas não se submeterem ao hype. E o segundo ponto em relação à ameaça é não fazer a leitura do comportamento. Eu acho que... E aí é para pessoas como um todo. Eu disse para vocês que é muito polêmico falar de Web3, falar de NFT, porque, não, mas isso é especulação, não, mas isso... Essa leitura atrapalha muito a conversa, né? Do que a gente tá falando? A gente tá falando da formação de um novo comportamento. E aí? Assim, o que acontece? Uma vez eu tava num evento e uma empreendedora que tem uma empresa de eventos me perguntou, tá, tudo bem, mas qual que é o público do NFT? E aí eu tentei devolver a pergunta do tipo, qual é o teu público? E para esse público, será que vai fazer sentido em algum momento, dentro das empresas que, em certa forma, são concorrentes, o quanto que essa conversa pode chegar até você? Então, eu acho que esse é o segundo ponto. E uma última ameaça, e aí muito, muito séria, e porque a gente volta a falar sobre o humano, e em tese, se nós estamos falando da construção de um novo mundo, de uma nova internet, Web3, de uma nova ordem, não importa, para quem que ela é? Porque a gente está falando de descentralização, a gente está falando das DAOs, a gente está falando de blockchain, a gente está falando de um mundo mais democrático, mas a gente segue com os mesmos problemas, né? Não tem mulheres na tecnologia como deveria, não tem pretos, não tem periféricos, não tem trans. A nossa discussão volta muito para o lado da diversidade, e isso quando a gente fala de tecnologia é muito importante. Em abril, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Fiote, da Lab Fantasma, irmão do Emicida. Ele tava falando sobre o Emicida fazer um show no Fortnite, e ele falou 80% da conversa foi uma conversa política. E ainda que a gente saiba que os irmãos Emicida são políticos, essa discussão era muito importante. Assim, nesse novo mundo descentralizado, de novo a gente tem a centralização, as grandes empresas, né? De novo é sobre dinheiro. Pode parecer que foge um pouquinho da nossa conversa, mas eu acho que ela tem que estar muito presente. Porque comportamento, né? Comportamento, porque volta, é sobre a minha mãe, é sobre uma nova, é sobre outras gerações. E eu acho que são esses três pontos, assim. É sobre ter assédio no metaverso, nos mundos virtuais, né? Assédio, racismo, misoginia. Os games vivem muito isso, né? Eu acho que a gente não pode... Eu acho que a tecnologia, as tendências, elas têm um lado muito sedutor, né? Que a gente fica, nossa, que legal. Mas a gente não pode cair somente nisso, né? A gente tem que questionar muito, muito. Nessa discussão agora sobre metaverso, acontece muito isso, assim. De novo, assim, o Facebook tem ali, ele tem um mundo murado, né? A gente entendeu que o Facebook tem ali um mundo murado, onde ele tem os dados, as informações. É sobre isso, não é? Eu acho que fica uma discussão aqui em relação a isso. A discussão tá excelente, né, Marta? Mas chegou a hora da gente fazer o nosso break comercial aqui, porque a gente sempre quer dar um benefício para os nossos ouvintes. Exatamente. E hoje, né, Marta? O que a gente vai fazer? Não, vamos começar falando sobre um super... Você vai assistir mais um pouquinho, já assistiu um monte de coisa bacana que o Pacete falou aqui, e aí você vai marcar os insights mais importantes que você achou, e você vai, fazendo isso, ganhar o link para assistir. Conta aí, Rafa, um evento incrível que tá, assim... Na verdade, link quem exclusivo. vai contar é o Luiz, né? Porque é um benefício que o Luiz vai dar pra gente, olha só, exclusivamente aqui para os nossos ouvintes. Se você fizer um post marcando marketing na área digital, @MKT no marketing digital. MKT na era digital. Eu já tô confundindo tudo aqui. @MKT na era digital com um insight, né? Você vai receber no inbox, a gente vai te mandar um link aí exclusivo
de um evento, do Impact Brasil. Foi um evento que aconteceu em abril, né? Isso, em deste abril. ano de 2022. São mais de 40 palestras e painéis que já estão gravados aí. O Luiz vai disponibilizar isso para vocês, É sobre né, Luiz? Conta inovação aí. e marketing, é isso? Isso, é um evento sobre inovação em marketing. Nós fizemos. Ele não foi híbrido, porque ele foi presencial 2 dias em São Paulo, mas a gente gravou o conteúdo e tem muitas conversas legais. A gente tá falando muito de games, né? O Nobru, por exemplo, explicando ali por que o mundo dos games está cada vez mais próximo de criptomoedas, por exemplo. Mas tem uma conversa muito sobre diversidade e humanidade com a Djamila Ribeiro, né? Um outro olhar também. Mas tem muito conteúdo ferramental também. Tem muita conversa sobre marketing digital, sobre ferramentas, sobre retail commerce. Tem muita coisa legal. Eu participei dessa curadoria com muito carinho, então acho que é uma oportunidade bem legal. Oportunidade única, Incrível, né? Marketing exatamente. e inovação, né? Muito conteúdo rico. Que tem tudo a ver com o tema que a gente está Tudo falando a ver com aqui. o tema E que a gente tá lembrando falando. que o Pacete é coautor do livro Marketing Trends com a gente, né? Exatamente. Então, E outra coisa, né? Lembrando aqui, ó, você que assistir aos 20 episódios ou escutar aos 20 episódios e fizer um post com insight, né, de cada episódio marcando a gente, você vai concorrer a um NFT. Isso aqui é uma representação, tá? A NFT, obviamente, tá lá no OpenSea. E então, assim, se você fizer, você vai concorrer. A gente vai definir os critérios de empate mais pra frente, porque se houver empate, né? Porque, obviamente, acho que vai ter bastante gente concorrendo. Não vamos dizer ainda qual é a palavra, né? Isso vai ser surpresa mais pro final. O Luiz Pacete já tem o dele, então isso já valorizou o passe também. Então, assim, todo mundo que for ter o NFT vai ter o negócio já mais valorizado, porque ele tem também. Muito legal, Luiz. Agora a gente chegou numa hora, né, da gente dar as indicações, a gente fazer indicações de livros, séries, filmes, etc. Eu queria saber de você, né? Uma série, um filme que tem a ver aí com o nosso tema de hoje. Pra mim é muito difícil fazer indicação, sabe? Porque eu sempre acho que tô indicando coisas óbvias. Eu acho que vocês até mencionaram aqui o que eu tinha separado pra indicar em relação à série, que é o Upload. Vocês mencionaram. Vai mencionei falar rapidinho, não, mas explica mas aí. eu vou indicar também, porque é uma não, série... vale a pena, lógico, É fala uma aí. série que tem falado muito comigo, porque ela tá no Prime Video da Amazon, e ela tem um lado cômico, tem um lado muito ali, né, até um pouco pastelão às vezes, mas tem umas reflexões muito fortes e muito importantes sobre a representação do eu nesse mundo virtual, né, o que você traz do mundo físico para o mundo virtual. Ela tem uma crítica em relação ao poder de uma empresa, em relação aos dados, em relação a manipular narrativas. Ela tem uma crítica até sobre uma questão social dentro desse mundo, né? Não vou dar muito spoiler, mas é basicamente, né, um mundo virtual ali, onde as pessoas têm uma projeção da sua vida, né, num momento específico, e fala muito sobre imersão e vários outros assuntos. Então, Upload é um tipo de ficção ali que não é tão ficção, porque traz muitos assuntos que a gente tá falando aqui. Temos filmes, a série Upload, né? Série piloto. Quer algum filme que Tem fale? algum filme? Eu acho que não, né? Filme Então, mais difícil de falar filme é sobre mais isso, difícil né? de falar sobre, se a gente for pensar nessa parte de on e off, mas tem um filme incrível. Fala aí, a Marta é cinéfila, então ela manja. Ela tem um site, né? Como é que chama o site lá? 50 filmes para entender o mundo digital. Aí, ó. 50 filmes Imagina que ela tem um entender o mundo site, digital. Luiz. Ela tem um Filmes site. e séries, tá? Tem disso. documentários, Não tem sei como pra ter consegue, uma viu? ideia. Porque... Fala aí, Marta. Não, mas tem um que ele não é de tecnologia especificamente, mas é incrível para quem trabalha com marketing. A gente está falando de comportamento aqui, né? Então, Sim. e aí, se a gente pensar em marketing de influência, que vai muito além de qual a plataforma que você usa para fazer isso, ou qual tecnologia, tem um filme que chama The Joneses, que é com a Demi Moore, que é uma família que é contratada. Eles não são. eu lembro desse Você lembra desse filme? É sensacional. Que eles têm uma meta, então forma a família perfeita, que é a Demi Moore, aí tem o marido dela que eu não lembro mais quem é, e mais 2 filhos, e eles têm metas para bater justamente influenciando as pessoas, né? Então, é o efeito que tem no cérebro. Hoje a gente pode fazer isso numa escala para 1000, né? Para muito mais que 1000, na realidade é exponencial, com as tecnologias que a gente tem mostrando que a gente é. Fala de novo. The Joneses. Joneses. Porque em inglês eles falam sobrenome, em português eu não lembro qual é o
E é legal que esse não tá na minha lista lá, porque ele não é de tecnologia, então ele não tá naquela lista. Mas ele é super atual, né? Pensando na porque questão como da esse influência. episódio aqui é de comportamento, então, lógico, a tecnologia tem um papel bastante grande nisso, mas veja, e ele é antigo, hein? Ele tem já uns 20 anos, como isso impacta, as tecnologias só vão dando mais poder pra gente fazer esse tipo de ação, né? Neste exato momento eu estou no site da Marta dos filmes e ela organizou, que delícia isso aqui, ó, ela organizou por ano. Impressionante, assim. Desde Daí, 1927, fala aí, Marta, Metrópole. qual que é o endereço? É marta.com.br/filmes. Marta com TH em fofos. marta.com.br/filmes. Eu tô um pouco atrasada, porque antigamente era assim, filme de digital tinha um a cada 2 anos, um para fazer análise, papapá. Agora é 50, Agora ficou todos difícil. eles falam disso, Ficou né? difícil. Então fica mais difícil. Temos indicação de livro, Luiz? Uma De referência livro, online? eu vou indicar um livro óbvio, mas ele é óbvio, mas ele é importante, a gente também mencionou, mas eu não vou só indicar, como eu quero ler um trecho do livro aqui. Opa, aí sim. Que é o Snow Crash, do Neil Stephenson, porque ele esteve diante de toda essa conversa sobre metaverso, acho que vale ir um pouquinho na fonte, entre aspas, né, de quando surge o termo pela primeira vez. A Marta mencionou aqui um pouco do contexto do livro, mas eu destaco aqui a frase, uma frase específica no livro do Neil que fala o seguinte: desenvolvedores podem construir suas próprias ruas a partir da principal. Eles podem construir edifícios, parques, placas, assim como coisas que não existem na realidade. A única diferença é que, como a rua não existe de verdade, ela é apenas um protocolo de computação gráfica escrito em um pedaço de papel em algum lugar. O Neil aqui nessa descrição, ele fala sobre blockchain, ele fala sobre programação, ele fala sobre narrativa. Eu acho poderosíssimo, apesar de, não sei se é óbvia essa indicação, né? Porque a gente tá falando muito, mas é muito legal. Eu acho que tem que ler mesmo, né, Pacete? Porque se a gente for falar, o termo metaverso foi cunhado aí. Uma pessoa que estava pensando muito além do tempo dela, desse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, já que a gente vai usar o termo dele, vamos entender direito o que ele está falando. Exato. Né? Todo mundo deveria ler. E o Neil, a essência do Neil é cyberpunk. Na época que Facebook virou Meta, ele até comentou, né, gente, eu não tenho nada a ver com isso. E lá no South by, todo mundo estava esperando que ele falasse sobre metaverso, foi o que ele menos falou, né? Acho que até numa posição um pouco política, falou de várias outras coisas, inclusive de questões ambientais, mas não falou de metaverso. Acho que é muito interessante. Sensacional. Fechamos mais um episódio aqui, hein? Maravilhosamente. Quem diria, estamos no episódio 6. 6. Um episódio sobre comportamento, né? E como que o comportamento consumidor impacta o nosso mundo nesse momento, mas principalmente na ideia do digital que não existe. E vamos fazer aqui uma autocrítica aqui ao nome do episódio já, né? Então, a gente já falou de digital, mas a gente chegou à conclusão de que, na verdade, tudo é o metaverso. E já diria a Marta Gabriel no episódio 2, estamos no metaverso. Porque as pessoas ficam perguntando, como que eu entro no metaverso? Quando que vai chegar o metaverso? Quanto custa? Quanto custa o metaverso? Procurem no Google, você vai ver as perguntas. Enfim, já estamos no metaverso e esse é o ponto da provocação, né, que o Luiz muito comentou aqui. Maravilhosamente bem trouxe dessa fluição, né? Vamos fazer esse takeaway aqui, né, Marta? Vamos falar um pouco, começamos a falar aqui já o resumo de hoje, do episódio de hoje, né? Então é isso. É você primeiro ter o pensamento crítico, né? Ser provocador, não ficar entrando nos hypes, porque isso é uma grande ameaça, né? Quando você tem muito dever de casa ainda para fazer, foi uma palavra repetida aqui, dever de casa, faça a lição de casa, principalmente olhando para a jornada do consumidor, né? Se você olhar para a jornada do consumidor, todos os pontos de contato, provavelmente você tem muito trabalho para fazer ainda em relação à sua própria transformação digital, e já que estamos já dentro do metaverso, então não fica tentando surfar o hype, gastando dinheiro, investimento nisso, sendo que dá para fazer muito mais coisas, né? Já no dia a dia que vai trazer o ROI, né? A conversão ali mais na prática, né, Luiz? O Luiz quer falar mais, eu já tô fazendo um resumo aqui pra gente fechar. Sabe? Só porque eu tô com o dedo aqui. É que o Luiz, cara, ele é jornalista. O cara Ansiedade. precisa falar, né? Não tem jeito. Ele é o provocador, então estamos aqui. A gente falou de vários mitos aqui, né? Porque assim, a cada vez que eu falo aqui, ele já tem mais 50 mil coisas pra falar. Mas o fato é que a gente falou de vários mitos. Você trouxe, não um, você trouxe 3 principais mitos aqui. O primeiro, né?
que obviamente as pessoas tentam, os gestores de marketing principalmente, né, tentam espelhar as experiências físicas no mundo digital e não é bem por aí, né? Na verdade a gente tem que entender o contexto, entender o que tá, a lógica por trás das coisas, né? Entender o comportamento para realmente conseguir desenvolver coisas novas, né? Que tem impacto, que gera valor e que principalmente gera valor para as pessoas, né? Não só para a marca em si, para surfar o hype na mídia, né? Na imprensa. Porque eu acho que é o que mais acontece, né, Luiz? É o que mais acontece. É querer surfar o hype para sair na imprensa, né? Para sair na mídia, né? E eu sou corresponsável disso também. E o Luiz tá aí, Não, mas posso fazer um parênteses, Fala. te interrompendo? Mas às vezes a gente tem que se prostituir um pouco. Eu falo assim, que a gente tem 10%. 10%. Já conhece. Porque assim, é que nem a gente não fala marketing digital. É marketing na era digital, no ambiente digital. Mas tem hora que se você não fala marketing digital, ninguém sabe o que você está falando, entendeu? Então, a gente tem alguns momentos, você vai ter que usar o termo errado até para você poder ter algum gancho para explicar o certo, né? Então, exatamente. 10% É o que a pode. gente falou, né? Tá aqui também no takeaway, né? Muitas das coisas, dos conceitos já existem há anos, né? E aí a gente fica tentando inventar coisa nova, mas já existia, né? A história do marketing digital, que no fato nunca mudou, o marketing nunca mudou, né? E aí o segundo mito, né? Tudo vai se tornando digital, né? E na verdade não é bem por aí, né? Ou que tudo vai ser digital, na verdade, né? O futuro Foi é o segundo híbrido, mito, né? hashtag fica a dica, O futuro né? é híbrido. Futuro é híbrido. E na prática o mundo tá voltando, né? A gente tem os shows, tem tudo isso acontecendo, tá provando aí que as experiências físicas valem muito, principalmente quando elas estão integradas ao digital, que é sobre as camadas que a gente vai agregar na nossa vida always on dentro do metaverso, né? E aí, obviamente, né, que a pandemia iniciou essa transformação digital, acelerou e iniciou, né? O fato é esse. E a lição de casa é isso, gente. A gente tem que evoluir um pouco mais essa conversa, pensar principalmente, né, nessa história toda que a gente falou de digital, né, que na prática é sinônimo aí da história do metaverso, né, de pensar nos dados, na importância que os dados têm, da interoperabilidade desses dados, de tudo isso, na verdade, ser uma grande conexão para que a gente consiga de verdade entender sobre o comportamento das pessoas, né, é sobre contexto, é sobre cultura, né, para conseguir implementar algo que gere valor, principalmente experiências de valor. E a gente falou bastante das oportunidades, mas principalmente uma oportunidade grande aí, que é a Silver Economy, que são os maduros digitais, que são os acima de 50, 60 anos, que estão cada vez mais conectados também, e as marcas não estão olhando muito para isso, né? Então a gente está falando de que eles estão conectados usando tecnologia, principalmente tecnologia por voz, né? E dá para aproveitar muito isso. A gente mal falou da história do e-commerce, né? Mas e-commerce é assim, compras em todos os lugares aí através da tecnologia. Estamos com uma obra aqui, então, gente, vamos finalizar esse episódio aqui, porque é isso, é o mundo real, é a vida real. Rafa, tem que vida como assumir. ela é, a vida como ela O é. Rafa tá se desdobrando aqui, você não vai vencer o ruído, então assuma. É isso aí, boa lá, Não, ele tem uma vambora. voz que é poderosa. Vambora. É isso aí, gente. Então, assim, é remeter ao simples. Olha só isso aí. Vamos colocar num quadro aqui, né? Luiz, escrito Luiz Pacete embaixo. Remeter ao simples é pensar nas oportunidades que já existem, obviamente, usando a tecnologia para isso, porque a função da tecnologia, segundo a Marta Gabriel, é fazer a nossa vida melhor. Boa, né? Então é isso, gente. Metaverso é a expressão do digital na nossa vida, é a formação de uma nova ordem. Essa Isso aqui foi não tem nada a ver com poderosa. Star Wars, Darth Vader, nada a ver. É uma formação de uma mais ou nova... Desculpa Mais ou atrapalhar o menos. protocolo aqui. Vocês já viram quando a gente vai falando e as pessoas vão desenhando assim? Isso. É o isso, Rafa. É o mind map. Olha esse texto É o maravilhoso. mind map, né? A gente faz isso todo final. E a pergunta que fica nesse episódio, né, quando a gente fala dessa nova ordem mundial da Web3 descentralizada é: quem és tu neste novo mundo? Né? Quem é você? Marca ou gestor aí, pense nisso, fica a reflexão, né? A gente tem que questionar a lógica por trás das coisas, então pensa nisso. E obviamente, né, a gente falou aqui de filmes e séries e muitas indicações, mas fica aqui a nossa dica, a gente falou bastante de games, nosso episódio número 5 também foi sobre games, inclusive você citou o Carrefour, né? Esteve conosco aqui no episódio 5, o Charles Schweitzer, que é o Head de Inovação do Banco Carrefour, falando sobre games. Então foi super bacana, fica a minha dica. E antes da gente encerrar, o que você queria falar?
De forma muito prática, porque jornalistas às vezes acham que tá falando coisas, mas de forma muito prática. E aí, voltando para as lideranças que estão nos ouvindo. Às vezes a gente espera algo pronto. Então, assim, na minha equipe eu vou precisar de um especialista em NFT, em metaverso. Não necessariamente. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Caire Moreira, que entrou na Renner lá em Porto Alegre como um design 3D e hoje ele se tornou um criador de avatares. E é muito sobre isso, assim. Ele não existia essa função, ele foi se formando. Então, às vezes, na tua equipe você vai ter que olhar para o talento, para a expertise das pessoas para lidar com esse novo mundo. Eu gosto de terminar falando sobre isso porque também é uma reflexão prática, né? O que tem a ver comigo, líder, que tenho equipes, que muitas vezes vai cair no meu colo um projeto sobre NFT, sobre metaverso, não importa, o que eu faço? É isso aí, né? Muito Experimentar para descobrir e aprender, né? Acho que o lance da experimentação é você obter conhecimento, importa o resultado. Muito bem, chegamos ao final do nosso episódio 6 com obras. E temos sonoplastia, como sempre. Marta, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, queridão. Obrigada, Obrigado, Pacete. Luiz. Grande honra ter dupla. você aqui com a gente. Muito difícil para falar com pessoas que eu Que admiro isso, Uma tanto. delícia. Pra nós, uma honra ter Foi um você papo aqui. muito bom. Muito. Papo cabeça aí, pra você que tá assistindo a gente. A gente falou, faltava, né, um podcast pra ir mais profundo, né, nesses assuntos, né? Pra gente discutir mais, esse é o nosso papel aqui hoje. Então, agradeço você também pela audiência. E fica aqui a minha dica, o nosso próximo episódio, episódio número 7, é com Pedro Camargo sobre neuromarketing. Maravilhoso Pedro Camargo sobre neuromarketing. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.